Nome precioso de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por esta porta aberta da pregação. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Antes de tudo, eu queria, de todo o meu coração, agradecer Pastor Luiz e irmã bem-vinda pelo maravilhoso convite. É realmente uma honra para mim, uma alegria estar aqui. E Angola e essa igreja ficaram no meu coração quando eu vim aqui em 2016. E eu estava ansioso para estar aqui. Um grande amigo meu, Celso, era dessa igreja e estava com saudade dele. Foi bom revê-lo esses dias. Amém? Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Eu queria que você abrisse ela comigo no livro de Lucas. Recentemente o Senhor me fez ver algo aqui, em uma passagem muito conhecida. Eu tenho certeza que você já ouviu essa história várias vezes. Mas Deus me fez ver algumas coisas aqui. E eu quero compartilhar com você. Amém? Nós vamos dar uma olhada na famosa parábola do filho pródigo. Você se lembra dela? Eu não gosto desse nome, parábola do filho pródigo. Eu realmente acho que a parábola não é sobre o filho pródigo. Amém, irmãos? Eu acho que é sobre o pai. E eu vou tentar te mostrar isso hoje. E eu tenho a impressão de que Jesus estava ensinando muita coisa a respeito de quem é nosso Deus. O profeta diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo, fará proezas. Também diz que o povo, ele passa a ser destruído porque não conhece a Deus. O povo é destruído pela falta de conhecimento de Deus. Eu sei que você tem aprendido nessa igreja, irmãos, que o quanto você conhece a Deus é o quanto você vai desfrutar dele. Não é porque Deus é soberano que ele vai se meter na nossa vida sem que a gente tenha fé nele, porque ele, na sua soberania, decidiu que se moveria em nossa vida mediante a fé. Então, quando cremos nele, é como que nos colocamos aonde ele sempre quis. Você está comigo, irmãos? Se não cremos, ele não vai cair da sua soberania de se mover na nossa vida de outra forma. Porque ele estabeleceu que é pela fé que ele se move na nossa vida. Você entende isso? Então eu acredito, irmãos, que quanto mais nós entendemos e conhecemos de Deus, maior é o terreno que temos para crer nele. Você está comigo? A palavra de Deus dá a entender que é o conhecimento de Deus que vai nos libertando, é o conhecimento de Deus que nos dá chance para quê? Sabe, você com certeza aprendeu nessa igreja que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que isso me diz? Quanto mais eu ouço sobre Deus e mais aprendo sobre Ele, mais eu creio. Em outras palavras, fé é o conhecimento que se tem de Deus aplicado. Amém? Fé é conhecimento do invisível. Você crê comigo? Então, eu acredito que precisamos de vez em quando dar uma boa olhada sobre as fotografias que a palavra de Deus nos dá do nosso Deus, para que a gente possa entendê-lo. E eu quero começar, eu vou ler esse capítulo quase todo com você hoje. A gente vai expor esse capítulo para você. Ele traz 3 parábolas. As 3 estão tratando do mesmo assunto, e o assunto em baila está no versículo 1 e 2. E eu quero que você olhe comigo para esses versículos. Você achou? Lucas capítulo 17. Achou 17? Mas não é 15. Amém, gente? Lucas 15. Já está lá? Estou aprendendo a falar como angolano. Estou a aprender, desculpa. Estou a aprender a falar como angolano. Eu vou conseguir. Diz assim, versículo 1: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Amém? Publicano, no Brasil, publicano é mais ou menos o pessoal que está sendo investigado pela Lava Jato. Você já ouviu falar da Lava Jato? A Lava Jato é mais famosa que o Brasil hoje em dia. Sérgio Moro é nosso herói, mais do que Neymar. Talvez esse mês Neymar fique mais famoso que Sérgio Moro.
Se tudo der certo, ele vai ficar em nome de Jesus. Não posso falar em nome de Jesus para isso. Também tem cristãos nas outras seleções, não é verdade? Mas, a gente gosta muito de futebol, irmão. Mas o publicano, ele era a síntese do pecador rico, do escarnecedor, do homem mau, do traidor. Ele traiu a nação, ele traiu a aliança. Ele era um vendido para Roma, um corrupto. E a outra palavra, pecador, já não deixa dúvida de que tipo de gente chegava perto de Jesus. Você está comigo, irmãos? Isso me chama muito a atenção. Que tipo de gente pode chegar perto de você? Amém? Que tipo de gente você quer perto? Parece que os pecadores publicanos sentiam liberdade de chegar perto de Jesus. Amém, irmãos? Eu, às vezes, fico pensando que a igreja, pastor Luiz, a igreja cristã, a igreja evangélica, ela ficou mais parecida com os fariseus do que com Jesus. Né? Os fariseus se separavam das pessoas. Jesus não. Amém? E o versículo 2 diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e até come com eles. Então veja que esse era o argumento dos fariseus e não de Jesus. Você está comigo? Jesus nunca pecou, amém, irmãos? Mas ele recebia pecadores e publicanos. E os fariseus diziam: como é que pode? Como é que pode isso querer ser o Messias? Como é que pode ele querer ser alguma coisa? Ele recebe pecadores e ele come com eles. E por causa desse argumento, Jesus vai apresentar 3 parábolas. Você está comigo, irmãos? Para mostrar o erro desse tipo de pensamento. Em outras palavras, os fariseus estavam dizendo: um homem santo e correto, um homem de Deus, não receberia e não andaria com esse tipo de gente. Deveria ser como nós, separados, porque nós somos santos, nós somos corretos, esses homens são errados. E então o Senhor apresenta a primeira parábola, é a parábola da ovelha perdida. E deixe-me te dizer uma coisa, na parábola da ovelha perdida, a Bíblia diz que Jesus fala que um pastor ele tinha lá as suas ovelhas, e uma ovelha se perdeu do caminho, e o pastor deixou as 99, e ele correu atrás daquela uma, que havia se perdido. E então Jesus diz que no coração do pastor havia uma maior alegria por aquela que se perdeu do que pelas outras 99. E então ele diz: assim também com Deus, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. Amém? Dentro daquela cultura, naquela época, era pastor. E Jesus vem e ousadamente compara o Deus dos judeus, o grande El Shaddai, o Elohim, o Yahvé. Ele compara esse Deus, que ele ousadamente chamava de Pai. Ele chama esse Deus, ele compara esse Deus com um pastor. Os fariseus não gostaram dessa comparação. Isso soou muito estranho para os fariseus. Mas ele não para por aí. E ele faz outra comparação até mais assustadora. A partir do versículo 8, vem a parábola da dracma perdida, que é muito semelhante à da ovelha perdida. Ele fala que uma viúva, e aqui, obviamente, ele está falando de uma pessoa sem posses, sem acessos. Viúvas, naquela época, eram pessoas extremamente pobres. Por isso que a Bíblia diz que Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. Não abandone o cuidado com os órfãos e as viúvas. Atender aos órfãos e às viúvas eram os sinônimos de pessoas necessitadas da época. Porque na época toda a força estava sobre o homem, o marido, o cabeça. Quando o homem morria, a criança e a mulher não tinham como alcançar sustento. Então, quando ele está falando de uma viúva, ele está falando de alguém necessitado. E ela tinha uma dracma. E ela perdeu essa dracma. E quando ela encontrou a dracma, ela também deu uma festa. E agora, Jesus não só compara Deus com uma pessoa humilde, mas como ele tem coragem de compará-la com uma mulher.
E novamente os fariseus estão irritados. Não, Jesus não disse que Deus é mulher. Você está comigo? Mas o fato de ter usado uma mulher para comparar com uma atitude de Deus ou dos céus era muito assustadora para os fariseus. E então Jesus vai entrar na última das 3 parábolas. Você lembra qual foi o motivo dessas parábolas? Alô? Os fariseus estranharam Jesus comer e conversar com publicanos e pecadores. No versículo 11 diz assim, continuou. Certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Esse texto diz muita coisa para nós. Tem muita informação nesse texto aqui que a gente tem que parar para pensar. Primeira coisa, era um homem de posses. E agora os fariseus estavam interessados, porque você sabe, a Bíblia diz que os fariseus eram avarentos. Então está falando de alguém que eles poderiam respeitar. E esse fariseu, e esse homem, ele tinha 2 filhos. E quando a Bíblia diz que o mais moço pediu a sua herança, pediu os seus haveres, algumas informações nos escapam aqui por causa da diferença cultural. Mas não era raro, no tempo antigo, um pai repartir a sua herança antes de morrer. Era comum. O que era muito feio e estranho era o filho pedir. Você está comigo? Quando um filho pedia ao pai que repartisse a herança e desse o que era dele, era como se esse filho dissesse, pai, para mim você morreu. Você está comigo? Outra coisa interessante é que a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos. E quando o filho mais novo pede a sua parte, essa parte também era culturalmente determinada já. Não era uma divisão igual. O filho não ia ficar com metade da riqueza. Se o pai tinha 2 filhos, 2/3 da riqueza era do mais velho. Você está comigo? E 1/3 era do mais novo. A divisão não era igual. Eu não sei como é aqui em Angola, mas hoje no Brasil com certeza seria igual. Lá, na época não, o filho mais velho tinha mais direito. Então, o mais novo ficaria com X e o mais velho sempre com 2X. Se tivesse mais outros filhos, sempre assim. Uma parte seria dividida pelos outros, mas o mais velho ficaria com 2 partes. O fato é que aquele pai não cria problemas. E eu quero te lembrar aqui, ele está falando como Deus se relaciona com os pecadores. Você está comigo, irmãos? A ideia toda aqui é como Deus se relaciona com os pecadores. E eu gosto de pensar sobre isso. Eu tenho, nos últimos dias, Pastor Luiz, pensado muito sobre Deus como meu Criador. Nós somos... A Bíblia revela Deus como muitas coisas, como juiz, como Deus, como soberano. Nós gostamos especialmente da grande revelação que Jesus trouxe, que é Deus como Pai. Amém, irmãos? Quantos creem que Deus é seu Pai aqui? Mas uma das coisas que a Bíblia revela sobre Deus é que Ele é o nosso Criador. Amém? E eu tenho buscado meditar muito no Deus Criador. Por que isso? Porque eu comecei a pensar, e eu queria que você pensasse comigo. Se Deus não tivesse me criado, o que seria de mim? Nada, eu não existiria. Você está comigo? De uma forma ou de outra, tudo que eu tenho porque Deus quis. Agora, calma. Não quer dizer que Deus exaustivamente me deu cada coisa. Eu não estou dizendo que obrigatoriamente essa camisa está comigo porque Deus tirou ela da loja e fez ela cair no meu armário. Você está comigo? O que eu estou dizendo é, o algodão para essa camisa existir, foi Deus quem criou. Amém? Homens com inteligência para transformar algodão em camisa, Deus criou os homens e a inteligência. Você está entendendo? A família que eu amo, a minha família, minha esposa que eu amo,
as minhas 2 filhas que valem para mim mais do que tudo nessa vida. Foi Deus quem criou. Se Deus não as tivesse criado, mas será que foi Deus que criou ou foi você e sua esposa? Deus criou a genética. Deus inventou as leis da genética. Seja eu e minha esposa, ou seja ele diretamente, o fato é elas existem porque Deus Deus decidiu criar o universo, criar o homem com capacidade de se reproduzir. E o fato é, tudo que eu e você temos porque Deus quis criar. Deus resolveu criar. De forma que toda a minha existência é porque Deus quis. Você entendeu isso? Nada que eu tenho é independente da vontade de Deus. Amém? Por que isso é importante? Porque se tudo o que eu tenho porque Deus quis, a conclusão lógica deveria ser que eu existo para o louvor da sua glória. Eu não existo porque eu quero. Alô? Eu não existo porque... A gente adora dizer, eu não pedi para nascer. Aliás, eu tenho vontade de dizer para quem fala isso, eu não pedi para nascer. Quer morrer então? Gostaria de morrer, já que você não pediu para nascer? Não, ninguém quer morrer. Mas eu existo porque Deus quis. De forma que a minha existência só tem sentido por causa dele. Amém? Então, é algo muito grave, eu achar que posso viver independente dele. Alô? Porque eu só existo. E tudo o que eu tenho vem dele. O apóstolo Paulo resume esse pensamento na seguinte frase, em Romanos capítulo 11. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas são dele, todas as coisas existem por causa dele e todas as coisas são para ele. Eu gosto de dar um exemplo. Alguém aqui tem cachorro em casa? Pouca pessoa. Por que as pessoas não estão mais tendo cachorro em casa? Será os tempos de inflação, né? Digamos que você tem um cachorrinho. E eu estou falando daqueles pequenininhos, que servem basicamente para nada. Alguém tem um desses? Né? E eu já tive alguns desses pequenininhos. E sabe qual é a função daquele cachorro? Nenhuma. O cachorro não serve para nada, pastor. O cachorro não guarda casa. O cachorro não produz riqueza. Cachorro não ajuda na lavoura. Amém? Cachorro não trabalha, não dá dinheiro, só gasta. Não é verdade? Você concorda comigo? Mas olha para mim. Por que o dono tem um cachorro? Agora preste atenção na relação dono e cachorro. Preste atenção nessa relação. O dono compra o cachorro, paga um dinheirão. Amém? Pega a sua riqueza e dá naquilo lá. Traz ele para casa, dá um lar para o cachorro. Sustenta o cachorro com comida. Protege o cachorro com um lar. Sabe a única coisa que o dono quer? A única coisa que o dono quer é quando chegar em casa o cachorro fazer festa. É só para isso que serve cachorro. Para fazer festa quando o dono chega. E mais, quando o cachorro faz a festa para o dono, o que acontece? O dono dá carinho no cachorro. E se sente grato, mas quem está ganhando ali é o cachorro. Fica lá, o bichão fica lá bonitão, todo aberto, recebendo carinho na barriga. E o dono acha que o cachorro é que está gostando dele. Olha que coisa engraçada. O cachorro só está se dando bem nessa brincadeira. Você está comigo? Eu não vou chamar você de cachorro. Mas a Bíblia diz que nós somos como que ovelhas do seu pastoreio. Ele nos criou porque quis. Ele nos protege. Ele nos sustenta. E a gente não acrescenta nada para ele.
Alô? A gente não mudou nada na existência dele. Você está comigo, irmãos? Mesmo assim, ele se agrada quando a gente levanta as mãos e faz festa para ele. Alô? E aí, ele nos agracia, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Alô? Tudo bem? De forma que a atitude do seu filho, desse filho aqui, é tão feia quanto se esse cachorro mordesse seu dono e fugisse. Você está comigo, irmãos? O pecado não é apenas uma questão de escolha, é uma questão de ingratidão. É uma questão de maldade. É uma questão de ir contra ao que você foi criado para ser. É antinatural ser pecador e alheio a Deus. Você está comigo, irmão? Está me amando ainda? Está a me amar, perdão. Eu vou aprender, irmão. Eu tenho falado com o pessoal que assim que eu aprender a não falar com gerúndio, eu volto para o Brasil, vou falar gerúndio tudo de novo, mas tudo bem. Então o versículo 12 diz, mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que... Pai, eu quero estar aonde meu pai não manda. Amém? Qual é a hora de passear e qual é a hora de ficar em casa? E esse filho está dizendo, eu não quero estar na casa do meu pai, pelo contrário, eu quero estar onde meu pai não está e eu quero fazer tudo do meu jeito. A regra é minha. Mas o que acontece? Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Sabe que quando Deus nos criou seres capazes de escolher, porque Ele quis, amém, irmãos? Nossa escolha, nosso direito de escolha, nada mais é do que um presente de Deus para nós. Você está comigo? Porque se Deus quisesse nos criar sem poder de escolha, Ele teria criado assim. Amém? Então, quando temos essa capacidade de escolher, Deus está assumindo um risco. Que a gente, ao invés de entender que estamos criados para Ele, podemos pensar que podemos viver para nós mesmos. Foi isso que esse filho fez. Ao invés de querer viver com o pai para ajudar no reino que o pai estava criando, ele quis viver para si mesmo. Mas o que aconteceu? Ao viver para si mesmo, acabou tudo. Porque ele não tinha entendido que a fonte de tudo que ele tinha era o pai. Então, versículo 15, ele foi e se entregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Eu não sei como é a relação do angolano com esse animal, mas a relação do judeu com esse animal é péssima. Quando Jesus está falando que esse homem foi guardar porcos, a lei dizia que o judeu não podia tocar, não podia estar no mesmo ambiente e jamais comer a carne de porco. Era um animal impuro para o judeu. E o que Jesus está dizendo é que assim que ele se separou do Pai, ele vai se tornar impuro obrigatoriamente. Porque a pureza, a santidade, a vida plena só estava junto com o Pai. E aquele homem não só vai guardar porcos, mas o versículo 16 vai dizer algo assustador. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nada era de graça. Tudo tinha custo, a ponto dele ansiar a comida que em seu país e na casa do seu pai era impura. Então, caindo em si, e aqui, irmãos, nós costumamos chamar essa atitude do versículo 17 de arrependimento, mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente dessa atitude dele aqui, que eu quero te mostrar.
Veja o que é a queda do homem, não é? Ele está num ambiente onde ele tem tudo, decide ser independente e passa a ansiar as coisas impuras, que só podem destruir. E então, o versículo 17 diz que ele cai em si. E disse: quantos trabalhadores de meu pai? Ele não lembra mais da relação de filho. Ele não lembra mais de que ele não precisava pensar se ia ou não ia comer. Ele começa a pensar no pai como alguém para quem ele tem que trabalhar. Ele começa a pensar no pai como alguém que ele tem que fazer para merecer comida. Ele fala: quem trabalha para o meu pai vive melhor do que eu. Eu estou sendo burro de ficar aqui. Alô? Isso não é exatamente arrependimento, isso parece esperteza. Eu estou aqui me dando mal. Mas quem trabalha para o meu pai come de graça. Come de graça não. Come bem. Tem abundância. Por quê? Porque trabalha. Aí ele diz: já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá. Vou meter meu orgulho entre as pernas, mas eu vou lá, vou falar com meu pai. E eu vou dizer o que para meu pai? Versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E eu vou dizer: pai, ó, beleza, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faça o seguinte, deixa eu trabalhar. Você está comigo? Eu não sou digno da filiação. Eu perdi isso, eu sei que filho eu não vou ser mais, tudo bem. Mas faça o seguinte, deixa eu trabalhar para você. Deixa eu lutar para merecer então. Já que eu não sou digno de ser filho porque eu errei contra ti, deixa eu lutar para merecer. Deixa eu trabalhar, deixa eu me esforçar, deixa eu pagar o preço, aleluia. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, versículo 20. Você está comigo? Está lá? Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. Não é interessante, irmão, que o pai estava olhando, o pai estava procurando ele, o pai nunca o esqueceu, o pai viu ele de longe, aleluia. Sabia, conhecia pelo andar. E compadecido dele, o pai nem esperou ele chegar, não esperou ele falar, o pai saiu correndo na direção do filho. Ah, meu Deus. O abraçou e o beijou. E o filho tentou a conversa. E o filho lhe disse: pai, deixa eu explicar para o senhor. Eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: traga depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Olha para cá, irmão. A pregação da minha vida, o assunto da minha vida, é a graça de Deus. Porque aquele filho veio para o pai com a seguinte ideia: pelo que eu fiz eu estou errado, eu admito. Eu admito que errei. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar muito, eu vou me esforçar muito, e meu pai vai me dar as coisas boas. Alô? Será que você já orou isso? Eu acho que já. Eu acho que já quando você orou assim: Senhor, olha para a minha vida, tu sabes que eu tenho feito o que é certo diante de ti. Alô? Tu sabes que eu quero isso, Senhor, não é para mim, mas é para a tua obra. Senhor, deixa eu trabalhar, você vai ver que eu mereço. Sabe o nome disso? Meritocracia. Querer que Deus me dê baseado em mim e não nele mesmo. Mas lembra que ele me criou porque quis. Tudo que ele me deu porque ele quis. Não foi nada por minha causa. Ou por causa de algo que eu tenha feito. O pai nem ouviu a conversa da meritocracia.
O pai nem respondeu. Esse tipo de oração baseada em meritocracia não tem resposta. Alô? Talvez você se pergunte, por que Deus não está vivendo minhas orações? Porque talvez elas estejam baseadas em você e não em Deus. Alô? Mas o que o pai diz para aquele filho? Ele não fala nem para o filho, ele fala para o servo. Gente, faz o seguinte, pega uma nova roupa. Isso fala sobre ser uma nova criatura. Estamos agora vestidos de Cristo e não mais dos nossos trapos de imundície. Ele limpou nossa vida, Ele nos lavou com o sangue do Cordeiro. Não há mais lembrança da vida de pecado que vivíamos. A outra coisa que Ele faz é colocar um anel no nosso dedo. Não importa o que você fez, não importa onde você estava, não importa com que você se misturou, a autoridade sobre a minha casa está no seu dedo. Não é porque você fez ou deixou de fazer, mas como você é meu filho, aqui no meu reino, você tem autoridade, pronto e acabou. Você não conquista a autoridade, eu te dou a autoridade. Ah, meu Deus do céu. E a coisa que eu acho das mais lindas, ele diz, bota a sandália no pé dele. A Bíblia, tem alguns textos que nos mostram isso, mas quando você vai fazer o estudo da cultura, você vai entender que na cultura judaica era comum ter escravos na casa, mas não da mesma forma como aconteceu, por exemplo, a escravidão aqui africana. Normalmente era uma dívida que a pessoa tinha, então ela se entregava para serviço daquela pessoa, e às vezes aquele senhor era bom, e o escravo ficava, ele se entregava. Tem até na lei, olha, se o escravo quiser ficar na casa do seu senhor, vai furar a orelha, ou vai fazer uma marca. Porque o escravo decidia mesmo ficar lá. Às vezes ele era de uma família menos abastada, e na casa do seu senhor ele tinha uma vida boa. Você está comigo, irmãos? E então esse escravo, ele ia gerar. Ele se casava na casa do seu senhor. Você se lembra do Damasceno Eliezer de Abraão? Amém, irmãos? Abraão disse que ele seria o herdeiro dele. O Damasceno Eliezer. E aí, quando nascia o filho do Senhor e o filho do escravo, eles viviam juntos, eles eram amigos, eles estavam próximos, não havia separação. Havia uma única diferença. Que as pessoas olhavam e diziam quem era o filho do Senhor e quem era o filho do escravo. O filho do Senhor usava sandália. O escravo andava descalço. Você está comigo? E aquele pai está dizendo, ninguém vai achar que meu filho é escravo. Oh, aleluia. Eu quero que todos saibam que ele é filho, não é escravo na minha casa. Eu quero que todo mundo veja. Eu quero que todo mundo note. Pega lá a melhor sandália. Coloca no pé dele. Porque as pessoas precisam saber. Ele não é escravo. Ele é filho na minha casa. O filho não está entendendo nada que está acontecendo. Você está comigo? O filho acha que não merece. E é bom que a gente ache que não merece, irmãos. E o versículo 23 diz, trazei também e matai o novilho cevado. Vamos celebrar a morte de Jesus aqui. Comamos e regozijemo-nos. E olha o que ele diz no 24. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a fazer festa. Eu acho interessante. Porque Jesus usa uma figura aqui. E a gente está dando treinamento para o pessoal lá no Rema. Pastor Luiz, isso é um paralelismo sintético. Ele diz, ele estava morto e reviveu. A história diz que o filho morreu alguma vez? Não, não morreu. Mas você entende que ele está falando de morte espiritual aqui, não entende? Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Morrer é estar perdido. Reviver é ser achado.
A Bíblia não diz que o filho se achou. Jesus não diz que o filho se achou, que o filho se encontrou. Jesus diz que o filho foi achado. Assim como um morto, ele não se dá vida, Deus é que dá a nova vida para ele. Você está comigo? Esse meu filho estava perdido, mas agora ele foi achado. Por ele mesmo, ele estava louco. Ele tomou atitudes impensadas, mas não importa. Ele foi achado. A graça de Deus nos achou na nossa loucura, nos encontrou na nossa morte e nos deu uma nova vida. Oh, aleluia. Mas o assustador, e agora que Jesus vai dar o chute na canela dos fariseus, é o versículo 25. E eu espero que não seja um chute na sua canela. Diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou: o que é isso? O que era aquilo? E ele informou. Veio quem, gente? Versículo 27. Veio quem? Então, o criado falou para o irmão mais velho: veio teu irmão. Amém, gente? Por que isso é importante? Você vai entender já já. Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele fez o quê? Ele se indignou e não queria participar da festa. Vocês lembram como é que começou essa conversa? Ele come com os publicanos e pecadores. Eu não vou estar nesse lugar. E agora Deus está aceitando todo mundo? E agora qualquer um pode entrar aqui? O cara vai, faz tudo que é errado, e agora quer ter a mesma coisa que eu tenho? É um espertalhão. Alô? Ele se indignou e não queria entrar, mas esse pai, irmão, esse pai é gracioso demais. O que o pai faz? O pai vai lá fora. Alô? Saindo, porém, o pai procurava conciliar. De quem é a iniciativa? Do filho ou do pai aqui? A iniciativa é do pai. Mas ele respondeu a seu pai. Preste atenção na resposta dele, irmão. Vê se isso não parece com alguma oração sua. Tomara que não. Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais errar. Eu estou certinho. Eu vou na igreja. Eu dou dízimo. Aleluia. Eu estou no louvor, caramba. Alô? Você está comigo? Será que você não vê não meu esforço? Será que você não vê meu trabalho? Alô? O filho da casa vivia com o pai na meritocracia do mesmo jeito que o filho desviado. Ambos tinham uma ideia distorcida do pai. Seja o que estava morto, seja o que parecia que estava vivo, ambos lidavam com o pai baseado no seu próprio esforço. Alô? O filho da casa era tão morto quanto o que fugiu, irmão. Ele só não teve coragem. Olha o que ele vai dizer aqui. Sem transgredir uma ordem tua, e você nunca me deu um cabrito sequer para me alegrar com os... Me alegrar com quem? Pai, eu não quero me alegrar com você. Eu quero trabalhar para que você me dê coisas para eu curtir sozinho. Esse teve coragem de pedir para ir se divertir sozinho. Eu nunca tive coragem, eu esperei você me dar, mas eu não quero me divertir com você. Alô? Estava tão morto quanto o outro. Um era corajoso, o outro era covarde. Você me ama ainda?
Versículo 30. E aqui está a tristeza maior para mim, desse irmão supostamente de casa. Vindo, porém, quem? Não é meu irmão, não. Porque meu irmão faz tudo que é certo como eu faço. Esse que vive aí errado não é meu irmão, não. Alô? Ele não é digno de ser chamado meu irmão. Ele não anda certo como eu. Alô? Tudo bem? Você está me amando ainda? Que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Ei, Jesus disse que ele gastou com meretrizes? Não. Mas esse é o problema da meritocracia. Quando a gente se acha melhor do que os outros, a gente se permite achar que os outros fizeram o que a gente acha que fez. E já virou verdade. A gente pensou, isso aqui, isso aí é não sei o quê. E já virou verdade. Alô? Gastou com meretriz, isso aí eu conheço. Conheço as cachorradas todas. E você manda matar para ele um novilho cevado. Como é que pode? Como é que você faz festa para o pecador, rapaz? E eu certinho não ganho festa nenhuma? Meu Deus do céu. A resposta do pai é que é assustadora, irmãos. Então lhe respondeu o pai. Sabe que o pai continua não dando ouvido para a meritocracia. Ele fala assim, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Você está sempre comigo. O que pode ser maior, irmãos? O que pode ser maior do que o próprio Deus conosco? Alô? Você entende? Ele fala assim, eu estou contigo e você não me dá nada. Ele diz, como não dou nada? Se eu estou com você. Lembre-se disso, irmãos. Na lógica aqui das coisas, não somos nós que estamos com Deus. Ele é que está conosco. Isso é o que importa. Porque a gente não está dando nada para Ele de fato. Alô? Ele é que é tudo em nossa vida. Ele é que tem tudo. Ele é o dono de tudo. E Ele resolveu estar conosco e habitar em nós. E ele diz outra frase assustadora. Qual é a frase? Olha aí. Tudo que eu tenho é seu. Como é que eu vou te dar algo que já é seu? Alô? Quem está na casa não tem que pedir nada, porque tudo já é dele. Agora eu quero que você se lembre da regra da herança. A herança do pai seria dividida em 3, 2 partes para o mais velho, 1 parte para o mais novo. O pai deu a parte do mais novo. De quem eram as outras 2 partes? Era do mais velho. Ele não precisava fazer nada. Ele trabalhando ou não trabalhando, a herança era dele. Mas ele estava achando que tinha que trabalhar para o pai dar alguma coisa. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Quando ele não estava entendendo que o que o pai tinha para ele era simplesmente porque o pai o gerou. Desculpa, irmão, mas eu fui abençoado com essa. Não é pelo que eu faço. Não é pelo que eu luto. Amém? Não é pelos lindos olhos azuis que eu não tenho. É porque eu sou filho dele. Ele me gerou. Primeiro como um homem. Eu me perdi no pecado, mas então ele me gerou pela palavra da verdade como seu filho. E pronto. Ele está comigo. E agora, tudo que é dele é meu. Amém, amém, amém. Aleluia. Aleluia. Mas ele corrige uma coisa. Entretanto, versículo 32. Era preciso que nos alegrássemos e nos regozijássemos. Porque esse quem?
Ei, não se esqueça. Aquele horroroso lá, ele é teu irmão. Ele andou errado, é verdade. E isso é interessante, irmãos. Aquele pai não chamou de servo o filho desviado. Você está comigo? Para o pai, aquele filho morto nunca deixou de ser filho. E o irmão não tinha. Então o pai disse: esse teu irmão. O seu irmão estava morto. Mas lembre-se, ele era teu irmão. Estava morto, mas ele reviveu. Estava perdido, mas ele foi achado. Mas morto ou vivo, perdido ou achado, é teu irmão. Oh, aleluia. E a gente tem que se alegrar. Porque ele é dos nossos. Ele é meu filho, ele é teu irmão. Estava morto e reviveu. A gente não tem o direito de dizer, morreu porque fez isso. O que a gente tem que fazer é se alegrar. Porque... Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Amém. Você está comigo, irmão? Não tem sentido qualquer pessoa estar diante de Deus achando que tem mais direito que outra. Porque todos nós estávamos perdidos e fomos achados. E todos nós em algum momento chegamos para Deus tentando merecer, mas nunca foi por nós. Nunca foi pelo que fizemos. Nunca foi pelo nosso esforço. Nunca foi pela beleza das nossas orações. Foi porque Ele quis nos dar de graça todas as coisas. Você está feliz por isso? Você está feliz? Quando você entende isso, a sua oração não é para comprar, a sua oração é para agradecer. Alô? Você não ora para impressionar, você ora porque ama e é grato. Irmão, é melhor orar do que não orar. Mas coisa triste é orar para impressionar Deus. Você está comigo? Não, a oração tem que partir de um coração grato. De quem entendeu que Ele deu tudo de graça. E você levanta suas mãos e diz: obrigado, Pai, porque tudo que é teu é meu. Eu estive morto e o Senhor me fez viver. Eu estive perdido e o Senhor me achou. Mas hoje, tudo que é seu também é meu. E eu te louvo porque o Senhor está comigo. Oh, aleluia. Você lembra a oração de Jesus diante de Lázaro? Pai, eu te dou graças porque me ouve. Na verdade, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Em outra feita, Jesus diz: eu faço o que eu vejo o Pai fazer, tudo que o Pai tem, Ele me deu. Ele confiou ao seu Filho. O apóstolo Paulo diz: ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja vida, seja morte, sejam as coisas do presente, sejam as coisas do porvir, tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Aleluia. Jesus olhou para os discípulos e diz: não tema, ó pequeno rebanho, porque o Pai se agradou em dar-vos o reino. Ele já deu. Ele é assim. Como aquele dono que só quer que a gente faça festa quando ele estiver presente. Amém. Ele dá tudo e só quer que a gente devolva em gratidão. Você pode devolver isso para Ele? Aleluia. Gratidão, louvor, adoração, devoção a Ele. Ele é digno, afinal de contas. Amém. E, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu comecei a meditar no Deus Criador, eu não posso dizer que eu acertei. Sempre, desde que eu tenho pensado e meditado nisso. Eu já errei bastante depois de ter entendido isso.
Mas eu fico pensando, eu não quero ferir aquele que me deu tudo. Eu não quero ser um cachorro que morde a mão do dono. Você está comigo? Não é um esforço natural em mim. É porque eu não quero ser algo diferente do que Ele me criou para ser. Foi Ele que me criou. Ele que me fez. Eu existo para a sua glória. Se o que eu faço não dá glória para Ele, a minha existência não tem sentido. Você está comigo, irmãos? Amém. Você recebeu uma coisa essa manhã? Você pode ficar de pé, por favor? Você não acha também que essa parábola é sobre o pai e não sobre o filho? Aleluia. Levanta suas mãos. A Bíblia diz que nós somos para o louvor da sua graça. Você consegue reconhecer a Deus e bendizê-lo pela sua graça? Obrigado, Pai. Maravilhoso tu és, Pai. Exaltamos os céus. Porque Ele é gratuito. Ele ama de graça. Ele abençoa de graça. Ele salva de graça. Ele cura de graça. Ele prospera de graça. Ele te fortalece de graça. Ele te sustenta de graça. Oh, aleluia. Tudo que damos para Ele nada mais é do que uma resposta de gratidão. Nossa oferta é uma resposta de gratidão. Nosso louvor é uma resposta de gratidão. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Adore ao Senhor. Ergue a sua voz em adoração a Ele. Aleluia. 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 Oh, oh, oh. Bendito é o Senhor. Exaltamos a tua graça. Maravilhosa graça. Aleluia. Dependemos de ti, Senhor. Confiamos em ti, Senhor. Tu és a nossa vida. Tu és a nossa fonte, Senhor. A fonte da sua vida, meu irmão. O autor da sua vida é Ele. Aleluia, aleluia. Tudo vem dEle, tudo é para Ele. Aleluia. Oh, 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 oh. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, por essa igreja. Tão cheia da tua graça. Tão cheia do teu poder. Obrigado, Pai, por essa obra concluída e ampliada em nome de Jesus. Esse tamanho ainda não é suficiente, Senhor. Ainda não é suficiente, Senhor. Eu te louvo por essas paredes sendo ampliadas ainda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado pelas novas fases. Obrigado pelas propriedades à direita e à esquerda. Move corações, Pai. Move corações.
Tua palavra varrendo esse bairro e essa cidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aleluia. Aleluia, Pai. Eu te louvo por essa igreja. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo. No nome de Jesus.